Vamos aqui para a aula de exercícios, tá? Referentes à proteção, tá? Ele fala aqui na questão 1, um cliente resolveu instalar um chuveiro, instalar seu chuveiro. Já existe um eletroduto vazio que sai do quadro de distribuição diretamente até o ponto do chuveiro. O chuveiro é de 6.820 watt, tá? Watt que tem que ser com letra maiúscula. Que unidade é com letra maiúscula? Perguntas. Qual a corrente que vai circular no circuito do chuveiro? A gente tem que usar, aqui ó, temos até a fórmula que potência igual a tensão vezes corrente, tá? Então o que a gente faz? A gente utiliza a gente pega essa tensão, joga para baixo da potência, nós teremos que a corrente é igual a potência dividido pela tensão. Para chuveiro, o fator de potência é igual a 1. Então a gente já pode direto fazer o cálculo, 6.820 dividido por 220 volts. Nós teremos aqui 31 amperes, tá? Então, qual é a corrente que vai circular no chuveiro? 31 amperes. Qual a bitola da fiação a ser utilizada? Bom, aqui a gente tem que, primeira informação aqui que nós precisamos é do valor da corrente. A segunda informação é a gente tem que saber quantos circuitos nós temos por eletroduto, tá? Ele afirmou aqui na questão que já existe um eletroduto vazio, ou seja, vai passar apenas o circuito do chuveiro naquele eletroduto. Então a gente tem que procurar na tabela aqui, ó, nós temos aqui nessa coluna um circuito por eletroduto, vocês vão ver aí que quem consegue ler muito bem. Nós temos que procurar a corrente imediatamente acima de 31 amperes, seria a corrente de 40 amperes, tá? Então, para esse circuito, para essa alimentação desse chuveiro aqui, nós temos que utilizar a seção de 6 milímetros quadrados, tá? E qual o disjuntor a ser utilizado? O disjuntor de 40 amperes, ok? O que vai acontecer o que aconteceria caso fosse feita uma instalação aí com uma fiação de 4 milímetros, um disjuntor de 30? O circuito desarmaria imediatamente? Não, aí é que tá. Por quê? Porque esses chuveiros atualmente tem duas questões. É difícil de utilizar um chuveiro na potência máxima, apenas no inverno se utiliza. E além disso, quando a corrente fica um pouquinho acima da corrente máxima do disjuntor, ele demora um certo tempo para atuar. Então o que acontece? Quanto maior o tempo em que o circuito fica energizado, está energizado com uma corrente acima daquela que ele suporta, mais provável vai ser o desligamento, tá? Por quê? Porque, é claro, se você botar uma corrente de 50 amperes num disjuntor de 30, ele vai demorar alguns segundos e vai atuar por aquecimento. Ele vai atuar por sobrecarga. Claro, e quanto menor for essa corrente, mais próxima for da corrente nominal, mais tempo vai demorar para atuar, tá? De qualquer forma, em termos de norma, você não pode jamais dimensionar alguma coisa para algo abaixo do que a própria exigência do circuito. Então, por isso que se usa uma fiação maior e um disjuntor com uma capacidade maior, ok? Número 12. Indique se as alternativas abaixo são falsas ou verdadeiras. Vamos lá. Um fio que possui capacidade de condução de corrente máxima de 50 amperes pode ser protegido por um disjuntor de 45 amperes? Sim ou não? Sim. Tá? Então aqui é verdadeira. Por quê? Porque o disjuntor, o fio ele é capaz de conduzir até 50 amperes. E se o disjuntor atua antes da capacidade do fio, então nós não temos aí, nós temos a condição correta de utilização do disjuntor, tá? O chuveiro possui, quando operando na sua potência máxima, uma corrente de 38 amperes. O fio apropriado para esse circuito é o com capacidade de condução de corrente maior que 38 amperes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque o fio tem que ser capaz de suportar aquela corrente que o circuito vai demandar, tá? Eu jamais poderia botar um fio com uma capacidade inferior de corrente, porque ele aqueceria e poderia aí incendiar uma residência, tá? Então é verdadeiro. Se a capacidade máxima de condução de um condutor for de 50 amperes, a carga ligada a ele não pode ser maior que 50 amperes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É a mesma questão. Eu só posso trabalhar no limite do fio, tá? O chuveiro possui, quando operando na sua potência máxima, uma corrente de 38 amperes. Então, um disjuntor de 35 amperes pode ser utilizado para protegê-lo? Se verdadeiro ou falso? É da mesma forma que essa nossa questão aqui. O que nós vamos ter? Nós temos um excedente aqui de 38 menos 35, um excedente de 3 amperes, tá? Que vai fazer com que o disjuntor em algum momento atue.
Dependendo do tempo de banho, esse disjuntor vai atuar, tá? Então a resposta aqui é falsa. Nós temos que, é claro, pensar também no conforto do usuário, tá? O que pode se fazer é ou subdimensionar, utilizar um chuveiro como o da questão 1 aqui, que utiliza apenas até 31 amperes, ou então aumentar aí a seção da fiação e o disjuntor, tá? Vamos lá, descreva a função principal do disjuntor numa instalação residencial, tá? Nós insistimos lá na aula teórica que a função principal do disjuntor é proteger o fio. Você pode colocar aí que é para evitar sobrecargas, etc e tal. Entretanto, tudo isso está relacionado com a proteção do fio, ok? Qual o mecanismo do disjuntor termomagnético atua para abrir o circuito na ocorrência de curtos-circuitos? Tá? É o princípio magnético. A gente viu na aula que quando acontece uma corrente muito alta, passa pelo disjuntor, ele acaba, através de uma solenoide ali, abrindo o circuito com velocidade, ok? Qual mecanismo do disjuntor termomagnético atua para abrir o circuito na ocorrência de sobrecargas? É o princípio térmico. Ele vai aquecendo uma liga metálica e essa liga metálica, em algum momento, por se expandir, ela acaba abrindo o circuito, ok? Então ficamos aí nessa aula de exercícios.